Bernardo Mário! Esse é provável. Olha, eu não sabia, você é alto! 1,85 de altura, tá 1,85 m. Bernardo Mário, atenção, esse é a voz principal da barra! Vamos embora. Rock Iglesias! Sustenta. Vamos falar? Vamos falar. Custa nada, muito obrigado! Valeu, você. O Ministério da Administração do Território quebrou o silêncio em relação às alegadas bandeiras milionárias e diz não ser verdade que o governo irá gastar 20 milhões de dólares para a aquisição das mesmas no quadro das celebrações dos 50 anos da independência. O governo justifica que não está previsto nem irá ser desencadeado qualquer concurso para a aquisição das bandeiras. A comunicação do MAT, tornada pública hoje, contraria as declarações do Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano. O assunto está a merecer várias reações no país. O jornalista Reginaldo Silva considera que a futura lei para combater a disseminação de informações falsas na internet poderá encontrar dificuldades na sua aplicação, à semelhança das normas já existentes para o mesmo fim. O profissional diz que a experiência mostra que estas leis só funcionam quando a vítima é o Presidente da República ou alguém ligado ao poder governamental. A visita de Estado à Angola da Presidente da Tanzânia, Samia Hassan, terminou esta quarta-feira com os cumprimentos de despedida ao homólogo João Lourenço no Palácio Presidencial da Cidade Alta. Antes, Samia Hassan manteve um último encontro privado com o chefe de Estado angolano após apresentar também saudações de despedida aos membros do governo angolano. Liga dos Campeões Europeus, o Arsenal manteve a sua invencibilidade diante do Real Madrid em partidas oficiais ao vencer por 3-0 no Emirates Stadium no jogo de ida dos quartos de final da Champions League. É sempre ter aqui uma referência da comunicação social, locutor de rádio, muitos anos de experiência, com muitos anos de estrada, sempre jovem, enfim. E esse é o separador que mais bem gosta. Hoje é quarta-feira, estamos de regresso com toda a alegria. A nossa missão, já sabe, renova-se todos os dias, 2 horas de rádio e entretenimento, música, conversa, publicidade, enfim, fazemos rádio e música onde quer que você esteja, onde quer que você vá, com a mesma dinâmica que se impõe. E hoje, tal como disse, vamos ter um interessante momento de conversa descontraída com uma referência da comunicação social em Angola, apresentador de televisão, locutor de rádio. O meu convidado já cá está. Músicas. Informação. Essa é a sua rádio. Essa é a sua rádio. 97.5. Aqui vem os melhores ouvintes. Transmitindo o tempo todo. Pra ficar bem mais perto de você. Ora bem, vamos então caminhar, como disse, o convite surgiu como se fosse algo assim de brincadeira, né? A caminho da Zimo, enviou uma mensagem, eu apresentei o desafio e ele aceitou, claro está, de forma muito simples. O meu convidado de hoje é uma referência da comunicação social, como disse, apresentador de televisão, com muitos anos de estrada. E hoje vamos certamente mergulhar para as experiências vividas. Olha, fiquei surpreendido porque eu pensei que o meu convidado escolheria música que tem mais de 40 anos de estrada, mas não. Fiquei surpreendido. O Cota está comprometido com o espírito de continuar a ser jovem. Apesar da idade, atenção que a idade é só o mesmo número. É verdade. Como disse, locutor da rádio e apresentador de TV por longos anos. Cofundador da Rádio Luanda, isto em 1989, onde apresentou vários programas, nomeadamente RPM, Rotação por Minuto, Coquetel Musical e Ponto de Encontro. É verdade. O Ponto de Encontro o Miguel também levou na Rádio Nacional de Angola, claro está. Durante muito tempo, isto em 1993, também lançou o seu desafio, assumiu o compromisso na LAC, apresentando por muitos anos um programa de muita audiência, RC. É verdade.
Explosão musical na TPA, isto em 1996. Ponto de encontro em 2001 na Rádio Nacional de Angola e alto nível em 2007. Vamos embora. Muitas obras no mercado, tenho aqui todas elas, para além da experiência que viveu quando do funeral de Michael Jackson, que está agora compilado em DVD, fez questão também de trazer isto aqui ao nosso programa. Vamos conversar e juntos então vamos trocar ideias, vamos partilhar informações. Vai ser uma conversa sobretudo de conhecimento, de investigação, de análise, enfim, é só nível. Miguel Neto, boa tarde. Boa tarde, como está? Bem disposto ao Barrão de Maio. Não há melhor que fazer rádio autooperado. Okay. Não há melhor. Eu estou com inveja de ver-te neste momento a fazer um programa como este e com este separador que faz força a sua voz. Muito bem. É um grande separador. De quem é esse separador, por favor? Jamila Sopa é o produtor deste separador. Portanto, é uma música que, na verdade, vários locutores em diversas rádios já usaram. Eu entendi que este separador se enquadra muito bem com o timbre de voz que tenho e a maneira como gosto de levar os programas. Gosto de eletricidade, gosto de velocidade, gosto sobretudo de também marcar presença. Mais do que fazer locução, comunicar com este separador ao fundo. Isso é massa. Certamente que hoje vai ser mais do que uma entrevista, vai ser uma conversa. Confesso-lhe, Miguel Neto, que para mim está a ser... Não sei se até estou a conversar consigo. Das muitas vezes que eu recebi mensagem de que o Miguel Neto está a acompanhar o Cais FM em direto, não importa o lugar onde estivesse, eu nem sequer acreditava que era o Miguel Neto que estava a acompanhar o programa. Isto significa que meia dúzia das pessoas que acompanham rádio são pessoas entendidas na matéria. O Miguel Neto, saindo de casa, com muitos compromissos que tem, vindo aqui na rua Comandante Bula 118, fazer o programa ao vivo, em direto, estúdio número 1, é uma honra, e mesmo alto nível. Eu agradeço imenso este pedaço de informação que passou com humildade. É verdade que eu sou do tempo que a humildade existia em nós, porque era natural. Hoje as pessoas fazem-se muito grandes. Bom, o que eu tenho a dizer é que eu gosto do teu programa. Sempre que posso, ouço o programa. Eu ouço por prazer, porque sei que você faz bem. Gosto da maneira como faz, porque é também a minha área. Eu faço programas de improviso. O improviso faz bem, mas o improviso tem sempre coisas também feitas, escritas, para a gente ler. Tudo isso é informação. Mas, para mim, você é um pivô. E eu sou um pivô também. Eu sou um pivô da média idade. E você é um pivô da nova era. É importante nós termos pivôs em rádio. Não basta só informação, não basta só economia. Então o que temos que ter é pivô, porque o pivô é que encosta, é que traz o ouvinte da rádio. E hoje, na verdade, o grande propósito é olharmos para aquilo que são as memórias musicais de Miguel Neto. Como locutor de rádio, a música sempre acompanhou a sua trajetória. Sim. A música está em mim desde os anos 1966, 65, porque a música faz-nos cada vez mais próximos da família, os pais ouvem música, a família ouve música e somos obrigados a ouvir música. A compreendê-la foi em 1968, quando o meu tio chamou-me a atenção, porque eu vinha da escola, poisava os livros, ia para cá, para a rua, brincar com os meus amigos, entrava em casa de vizinhos, na rua C7. Então, o que aconteceu foi que o meu tio disse, você passa a vida a passear, nem sabe quanto tens uma pessoa próxima à tua idade que já lidera seus irmãos, era Michael Jackson. E a partir daí acompanhei o Michael, ainda naquela flor da idade, com a voz inocente, e fez-me então amante de boa música e seguir o Michael desde 68 até a altura em que morreu. Muito bem. E esta aventura pela rádio, como é que começa? Primeiro porque eu, nos meus 13, 14 anos, ensaiava muito leituras, né? Gostava de ouvir rádio e gostava do Francisco Simões, porque era para mim a melhor voz da época, para mim. Pode haver melhor voz do que ele, mas para mim era a voz que me cativou a ouvir rádio. E pedi aos meus amigos que lessem comigo. E o objetivo era não falhar na leitura. E parece que eu tinha mais jeito para isso, porque eles falhavam e tal. Eu fazia uma espécie de rádio direto, e essa rádio dava certo. Dos 13, 14, 15, 16,
17 anos. Mas depois deixei, fui trabalhar por outras zonas e tal. E em 1982 eu entro para a Rádio Nacional. Fiz um pedido a um amigo, o Ribas, que era um locutor de peso na Rádio Nacional. Ele era meu vizinho. Arranjou-me daquela forma, mas eu apenas era técnico. Trabalhava com botões, apenas. Mas em 1988 deu-me para depois aparecer também a falar, porque eu sou do tempo em que era técnico do Manuel Rabelais, Macedo, todos esses nomes apareceram antes da minha época como locutor. E depois decidi ir para a rádio porque alguém notou que eu tinha jeito para falar em rádio. Só que não foi na Rádio Nacional, comecei a fazer rádio no Estúdio Macarenco. Havia um estúdio do Círculo de Interesse, onde o pessoal estudante ia lá conversar e tal. Depois começamos a fazer rádio. Gostaram da minha voz, primeiro porque davam conta que eu tinha jeito, e segundo porque o locutor principal havia saído para um trabalho que ia fazer no acampamento dos pioneiros, no Futungo, à época. Como não havia locutores e ele ficou lá por lá um mês, decidiram pôr-me a fazer o que ele fazia. Gostaram da minha voz. Quando ele voltou, decidiram que eu ficasse com ele a fazer em dueto. Ele não aceitou, foi-se embora. Fiquei o Miguel Neto aqui hoje. Nível! Hoje, como é que faz? Qual é, digamos, a apreciação que faz em relação à velha escola de locutores de rádio com a nova geração? Bem, o que eu faço... Qual é a tendência hoje? A tendência hoje é uma rádio muito aérea. Apesar de aparecerem pessoas que façam bem os seus improvisos na rádio, mas o locutor não pode viver de improvisos por si próprio. Ele tem que fazer leituras, tem que estar por dentro. E eu acho que os locutores da época que eu ouvia, têm muito mais de didática do que os de hoje. Os de hoje usam a fama, aparecem na rádio para ser ouvido. E não se preocupem em ler pouco, não se preocupem em pesquisar. Não, quer dizer, uma rádio não pode ser feita com coisas que são empíricas, não é? E nós, nessa época, temos muito empirismo. E vê bem, eu sou uma pessoa que gosto de literatura. Gosto, por isso é que faço as minhas obras. Porque também à época ensinavam-me a ouvir recitações de poesias. Eu lia, na época, livros dos mais velhos e tentava fazer também, desenhar alguma coisa que meus velhos fizessem. Mas era assim a nossa mocidade. Hoje é muito mais fuleiro. O locutor só quer ser famoso, só quer ser conhecido, não se importa com o lado intelectual de quem escuta. O meu problema é este. Não sei se ofendi. Não. As pessoas estão a falar, as pessoas que escutam, os nossos colegas, porque elas dizem, Miguel pensa que eu não penso, eu estou a dizer precisamente o que eu acho, que todo locutor tem direito a ter uma formação didática. Pode ser até autodidata, mas tem que conhecer as normas da comunicação. As normas da comunicação é jornalismo por hábito e não somente por profissão. Porque quando você trabalha com a arte de escrever, já escreve por hábito. Muito bem. Vamos olhar para as memórias musicais do meu convidado de hoje. Selecionou 5 temas musicais que a mim surpreenderam, particularmente por se tratarem de temas que estão muito distantes daquilo que eu calculei em função da idade que tenho. Escolheu temas muito mais para este lado do que para o outro lado. Ou seja, menos de 40 anos de memórias. Estamos a falar, por exemplo, de músicas que têm 13 anos de estrada. É mesmo outra coisa. sempre jovem. Vamos avançar. Nesta altura, 15 mais 31 minutos. E hoje, como disse, vamos dar prioridade ao flashback. Claro que também vamos olhar para a trajetória do meu convidado. A partir de agora, as memórias de Miguel Neto no que a música diz respeito. Roots Rock Reggae, Bob Marley. E tudo porque Bob Marley, que morreu em 1981, já me fazia ouvir música desde os anos 70. Portanto, eu conheci o talento de Bob Marley através das músicas que fazia. As primeiras músicas que foram mal feitas por ele, porque ele depois as refez. O Bob Marley deu conta de que não era tão bom no início
e ficou melhor depois de começar com o tempo a aprender e a ganhar prática. O talento melhorou e aí Roots Rock Reggae surgiu nos anos 70 para conseguir mostrar e ensaiar o equipamento que lhe tinham dado cerca de 4.000 libras à época, 4 ou 5.000 libras que o promotor lhe deu e todos pensaram que ele fosse gastar dinheiro. Afinal de contas, conseguiu com esta música mostrar que era uma pessoa séria na Jamaica. Estamos aqui a olhar para as suas memórias. Hoje por hoje, Miguel Neto, a nova geração de jovens artistas, mais do que serem apenas artistas como tais, é preciso uma certa investigação profunda, sobretudo quando a matéria é música. Coitado dos nossos artistas, não é? Não têm escolas para desenvolver o seu talento, têm dificuldades, fazem tudo do ouvido. Nós fazemos muita coisa do ouvido. Eu acho que a música é uma profissão tão linda, que se respeitada. Você é um músico como qualquer outro. Então, quando nós não temos escolas e fazemos por empirismo, depois vamos bater numa coisa qualquer. E quando você vai para um setor internacional de artistas de peso, como o Richard Bonar, por exemplo, tem dificuldade de se enquadrar. Primeiro não lê pauta, não consegue. Depois tem problemas vocais. Depois a arte não é tão feita com base na tua própria cultura. Porque a nossa música é feita na base do outro, não é que é feita na base da nossa cultura. Logo isso fica um pouco complicado para a carreira de quem seguir ao lado de quem é músico e pesquisou e estudou para a arte. Por exemplo, Richard Bonar é o melhor músico de estúdio para o Quincy Jones. Veja só, Quincy Jones, que produziu Michael Jackson, entendia que o Richard Bonar é o melhor músico para ele de estúdio. Por quê? Porque ele encontra no Richard Bonar coisas que são um talento nato de África. É por aí que nós temos que um dia fazer escolas de música para atrair também os nossos artistas, burilar os nossos talentos. Mas, Alexandre, por que não existe? Há falta de interesse? Não há, digamos, uma política direcionada para isto? Não, já houveram escolas no passado. Eu, por exemplo, eu fui a um conservatório. Antigamente eu estava na igreja da Sagrada Família e havia um conservatório, havia um grupo no qual eu participava. Eu tocava bateria lá e havia pessoas que cantavam, outros tocavam guitarra. Tínhamos um grupo musical. Mas agora também havia escolas normais, né? Escolas de ensino normal, havia a disciplina de educação musical. Hoje parece que não há muito. E como a música aqui não é tida como uma profissão, as pessoas desleixam-se, nem querem saber e acabam fazendo alguma coisa só para passar o tempo. Mas música é das melhores profissões do mundo, a par do cinema, da artes, né? As artes são o que nos sustentam porque nós fazemos por amor. Veja só, tu fazes por amor, ninguém te manda vir aqui. Você, eu acho que não tem dia que falta por querer. Não, porque você gosta de estar aqui. E se nós todos trabalhássemos no que gostamos, eu acho que havíamos desenvolver muito mais. Muito bem. Vamos à próxima proposta? Vamos agora para o Michael Jackson, porque afinal eu disse que ouvi Michael Jackson antes de Bob Marley. Miguel Neto, porquê agora lembrar Michael Jackson com este Ring of the Time? Olha, a verdade é que o Michael Jackson é um cantor sério, um artista muito sério, não é? Que apostou na música com a família, depois saiu só e fez toda esta sua carreira. Remember the Time é uma música que nós, pelo vídeo, vimos também o Eddie Murphy. O Eddie Murphy é uma estrela que eu também gosto, acompanhei os trabalhos que ele fazia, a comédia que fazia em Hollywood, e então ele participa no vídeo, não é? Este vídeo foi feito de tal maneira que até hoje continuamos a pensar como é que ele conseguiu naquele sítio onde ele vai para experimentar a dança e desaparece. Então, o Michael Jackson é mágico, e esta música é mágica. Remember the Time é para recordar o tempo, que nós estamos nisso há muito tempo. 1982, 1968, 2025. Muito bem. Eu gostaria de formular mais algumas questões que estão relacionadas com o Michael Jackson, mas sei que quando se toca no assunto Michael Jackson, Miguel Neto não para. Tem muita informação para fornecer. Não, mas posso parar porque o Michael, só dizer que o Michael Jackson é apenas inspiração de muitos artistas, né? Quem se comporta com o Michael Jackson cedo avança, mas
A verdade é que na América não há imitações, né? Poucos imitam Michael e poucos pegam a música do Michael e reproduzem-na, porque a música tem direitos autorais reservados pela família. Mas quero dizer que as pessoas que me perguntam quanto a Miguel, está certo, mas dizem que o Michael Jackson está vivo. A única coisa que posso dizer é vamos esperar para vê-lo, porque afinal eu também estou à espera do Tupac. E o meu tio mais velho está à espera do Elvis Presley. Um abraço ao nível. Muito bem. Vamos para a próxima proposta. A próxima proposta, Miguel Neto. O próximo desafio é de uma música cujo agrupamento veio a Angola pela primeira vez em 1985 e fez sucesso no Estádio dos Coqueiros. Chama-se Cassave. E aqui nesta música é o Patrick Saint-Éloi que interpreta a pedido de Jorge Décimos, que produziu esta música. La Vie na Rock. Música dos Casa La Vie, Cassave, aqui na voz de Jorge Décimos. Vamos lá retificar isso. Miguel Neto, vamos embora. Eu reconheço que vocês conhecem pouco esta música, porque essa música não toca para qualquer ouvido. Aliás, uma pessoa que estuda música, estuda as músicas, estuda o artista, ama o artista, então dá conta de que essa música é diferente de muitas outras. Este é o Patrick Saint-Éloi, que convidado por Jorge Décimos, entrou nos Cassave e produziu esta música para este cantor, que para mim é o Zouk. Zouk é o Patrick Saint-Éloi. E Cassave deu-se bem quando criou aquela equipa, não é? Portanto, para falar Cassave no geral, mas quando convidaram o Patrick, aquilo foi demais. Hoje ainda existe esta tendência de querer associar a kizomba feita na atualidade, com um bocado de influências do passado, com Zouk versus música antiga. Mesmo quando se realizam os festivais de kizomba, os verdadeiros executantes da kizomba, em número reduzido, aparecem nesses festivais. Uma espécie de convidados especiais, mas as músicas antilhanas ainda continuam a exercer uma influência muito forte, sobretudo nesta questão da aceitação do estilo kizomba. Em relação a essa confusão que se tem estado a assistir entre a kizomba, o zouk, música antilhana, cabo-verdiana, que explicações a dar, Miguel Neto? Olha, é assim, eu acho que a música kizomba, que muita gente chama kizomba, existe por causa do zouk. É um zouk mal feito. Tanto é que em Cabo Verde eles chamam zouk de Cabo Verde. Nós temos que ter a coragem de dizer zouk de Angola. É como o hip-hop. O hip-hop, o rap, é rap do Brasil e rap de Angola e rap de outras paragens, do Senegal, por exemplo. Agora, por que este kizomba tem o nome de kizomba, quando kizomba o nome é festa? Kizomba é dança. Então, eu acho que quando há festa de kizomba, o que acontece é que é o zouk que está em progressão. É o zouk que se desmistificou em várias partes do mundo. Logo em Angola, hoje chamamos kizomba. Está certo, quem acha, acha. Mas eu, por causa dos estudos que tenho estado a fazer, eu vejo que aquilo é zouk de Angola. Mas se tivermos que atribuir aqui alguma responsabilidade, a quem que se deve atribuir? Fez-se muito pouco, porque se não estamos muito bem nos anos 90, houve um grande interesse por parte de quem aprecia música angolana, sobretudo a kizomba. Nós tivemos uma influência muito forte na aceitação daquilo que nós fazemos, sobretudo por causa das músicas cabo-verdianas. Os angolanos, quando ouvem as músicas cabo-verdianas, para viajarem no tempo, fazem-no com muito gosto, com muito amor. Mas isso é normal, fez-se muito pouco. Que explicações é que se pode apresentar em relação a isso? Será que o próprio angolano produz pouco, promove pouco, sobretudo quando o assunto é kizomba? Bernardo Mário, o angolano cria pouco. O importante é criar, é você criar mesmo, criar, não é criar elementos, buscar elementos de outros lugares e fazer a tua. Não basta, cria. A nossa verdadeira música, Bernardo Mário, você vai ficar chateado comigo, é a música Kazukuta, do Carnaval. Esta é a nossa música original. E mais aquelas que são músicas do Muxico, da Lunda Sul, música de Cabinda. Isso é que é a nossa música verdadeira. As músicas do leste são mais nossas do que as músicas essas do litoral. Por causa do litoral
tem reminiscências de outras músicas. Então eu acho que o angolano cria pouco. Veja só, por exemplo, a dança do kuduro é mistura de música de quassa, danças de quassa, não sei o quê. O angolano sabe misturar e fazer uma coisa misturada com os outros, com cópias. Por isso é que nós ficamos com essa coisa do kizomba. Kizomba, pronto, é um estilo que nós criamos. Mas estilo de quê? É um estilo que se parece com o zouk, que alguém foi buscar, eu acho, não sei se foi só o Eduardo Paim ou outros foram buscar, mas tem semelhanças com o zouk, aquele é zouk de Angola. Agora, não é uma música criada por nós, porque se você der a um americano para ouvir o zouk e ouvir depois a música angolana, agora, por exemplo, há aqui misturas de música que estão fazendo em Portugal, como sendo quizombas, a serem interpretadas por antilhanos, que parecem zouk na mesma. Portanto, agora, nós só criamos o nome é nosso. O estilo não é de Angola. Eu acho que não vale a pena. O nosso estilo é Kazuku, tem essas músicas dos mais velhos, do Carnaval, do União Mundo da Ilha. Isto é que é a nossa música. A música angolana aqui de Luanda é esta. Muito bem. Ficou o registro. Vamos à próxima? Vamos embora. A próxima parece que vai ser Wamp and Burn, Basta Rhymes, Alex Brown e vamos a música You're Star. E eu quero que o Bernardo Mário escute como é que o kuduro é fértil para o Basta. Estou a falar. O kuduro é fértil para o Basta. Quer dizer que Basta Rhymes pode fazer kuduro e veja só como é que ele entra nesta música. Vamos ver. Na rádio. Vamos embora. Miguel Neto, aqui um trio. Portanto, eu pelo menos pensei que esta música tivesse já muitos anos de memória. Estamos a falar de 12 anos praticamente. Sim, as músicas são essas, não é, que enfrentam o mercado. Depois alguns artistas vão buscar o Basta para fazer a sua parte, porque o Basta é o homem que se enquadra em qualquer beat, ele senta em qualquer beat, tal como se sentou neste. E eu acho isso que eu estava a dizer. O Basta senta até no beat de kuduro. Qualquer beat ele senta. Então, o Basta, que para mim é o melhor rapper do mundo. Melhor rapper do mundo. Por causa da maneira como ele faz. Funny, a sua dropagem. Esteve bem nesta música. E agora está. E quando é que começa este seu interesse de continuar digamos, analisar, investigar as músicas americanas? Olha, eu não ouço nada sem investigar. Não ouço. Para ver, eu não gostava do Basta quando ela apareceu naquela década, antes de 2003, eu não gostava. Mas eu vi o Basta, apresentei os espetáculos dele. O primeiro espetáculo foi em 23 de dezembro de 2003. Eu senti o Basta uma pessoa estranha. Eu disse, mas afinal esse rapaz dropa mesmo. Eu pensei que aquilo fosse trabalho de estúdio. Quando eu via dropar daquela maneira, eu disse, tem que ouvir. Então eu ouvi o Basta 13 anos para compreender quem era ele. Hoje, quando eu estava a ouvir o Basta estava a pensar em mudar a forma de dropar. E mudou. Hoje ele faz o drop como sendo um rapper moderno. Só que ele é rapper daquela época. Isto para dizer, o que nós devemos fazer é escutar o artista, estudá-lo e acompanhá-lo sempre. Aqui nós temos artistas que para acompanhar é muito difícil, porque ele muda a todo momento. Eu sou de artistas sérios que continuam a fazer história. E temos poucos artistas que fazem história aqui. Por isso é que gosto de programas americanos, de músicas americanas, e por isso o Explosão Musical vai voltar à TPA. Isso para quando? Para breve. Estamos agora a trabalhar em estúdios, estamos a remodelar estúdios da TPA. Vou voltar com um programa, o Explosão Musical, né, que trazia, porque tem muita informação. Eu acho piada o Explosão Musical ter parado. O Explosão Musical, se não parasse, todas as informações que vocês haviam de ver no Explosão Musical. Por exemplo, está o Pedir preso, o Pafderi está na cadeia. Nós, inclusive, havíamos de ver o Pedir, o Pafderi e o Arquele na cadeia. No Explosão Musical isso é possível. Agora, parar um programa como aquele, é prender, é acabar com a hegemonia da música americana no mundo. Mas porque há alguma razão específica? Inveja. Nós, os angolanos, somos muito invejosos. Quando nota que você faz sucesso, ele coloca barreiras no caminho. E eu não sou para barreiras, meu irmão. Ou você quer, se não quer, diga que não quer, eu vou-me embora. Não me importo. Eu gosto de trabalhar como gosto, porque eu sei que tenho um público que sirvo e aprendo comigo. Agora, quando você faz barreiras, eu abandono-te. Tal como abandonei a LAC.
Abandonei a LAC porque havia barreiras sem necessidade. Trabalhei na LAC 28 anos sem um Kwanza, sem receber um Kwanza. E não era culpa da LAC, é minha culpa, eu não queria dinheiro. Mas fui dar mentalidade, consciência, fui ensinar o jovem a ser autodidata. Depois abandonei e fui para a Rádio Mais. Simplesmente porque apareceram invejosos pelo meio. Eu não admito inveja. Ou você aceita quem é craque, tal como eu sou craque. Eu nasci craque. A menos que caiam os dentes, eu apanho uma trombose. Mas enquanto continuar assim, vocês mesmo, Bernardo Mário, vão ter que pagar os direitos de autor de rádio ao Miguel Neto. Falei, está falado. Muito bem. Nível. Vamos à última proposta, a quarta e a última, Miguel Neto. A quarta e a última é Guaiando, uma música da República Dominicana que não é habitual vocês ouvirem em qualquer rádio. Aliás, muita música está a passar aqui que eu trouxe, algumas delas, não são várias, são músicas que não se escuta sempre. Mas eu faço questão de trazer para você, amigo ouvinte, a ouvir e aprender e ficar com ela. Guaiando de Fulanito Rádio. Surpreendeu-me com La Vida dos Kassaf. Eu também, esta nova. É a primeira vez que eu ouço. É a primeira vez que eu ouço. É muita música que eu escuto, ponho poucas vezes na rádio. São as músicas que eu sigo para fazer bem a minha mente. Aliás, o RC existe há 32 anos e mais de 15 dias. Portanto, 32 anos e 15 dias quer dizer que eu comecei em 1993. Só com o RC. Então, tem muita música que eu ouvi que nunca pus na rádio. São músicas que eu escuto músicas para estudar. Enquanto as pessoas escutam música para passar o tempo. Eu não passo tempo com música. Eu estudei o Bob Marley elemento por elemento. Até aquele senhor da percussão, que fazia lá mais velho, o Peterson, que era praticamente o ideólogo dos Wailers. Até isso eu escuto, eu tenho que saber como é que eles põem, por que põem. O baterista, então, eu pedi o meu técnico na altura, o Nicolau Lunda, que era da LAC, para ir buscar só baterias, mano. Estudei, inclusive, o Aston Barrett, irmão do Carlton Barrett, que é o baterista, e eu escuto a música parte por parte, eu não escuto a música o tempo todo. Como disse, eu fiquei 13 anos a escutar o Basta, para percebê-lo. E hoje começo... 13 anos. Desde 2003 para frente. 2003 para frente, deve ser 2016, 2017, para ir a escutar o Basta para percebê-lo. E depois fui vendo várias vezes, né? Vi-o várias vezes e entendi que ele não tem adversário. Que se Tupac estivesse vivo, havia de se ver com ele. Só isso. Muito bem. Miguel Neto, em termos de flashback, hoje é tudo, mas certamente que nós vamos continuar a conversar aqui. Sim. As suas músicas, as suas memórias, praticamente memórias musicais foram registadas. Os ouvintes que nos acompanham até agora, desde que nós começamos a nossa emissão, estão praticamente satisfeitos porque continuo a receber mensagens, muitas mensagens a respeito da sua presença aqui. E agora vamos caminhar para uma outra realidade, a não ser que queira acrescentar mais alguma coisa que tenha a ver com as suas memórias de música, antes de falarmos sobre a sua carreira enquanto homem das letras, investigador, portanto, pessoa comprometida à cultura. Enfim, vamos então dar aqui qualquer coisa como 40 segundos para o resumo do flashback de hoje. Gostou de cá estar? O flashback de hoje, você pediu-me, eu estava a conduzir. Eu ia para Zimbo quando me pediu que enviasse músicas que gostava. Eu pensava que fosse apenas uma. Então enviei a primeira, não é? E depois pediu 5. E eu, mesmo a conduzir, fui vendo e tal, o que tinha, são essas músicas que não pensei quase nada. Agora, se me deixar pensar, é ouvir os meus programas. Meus programas, não há música feia, não há música mal posta. Toda música tem um significado, do início do programa ao final. Estou a falar do RC. O Batuque, um programa da manhã na Rádio Mais, é das 8 às 12h28, porque eu tenho capacidade para 6 horas de rádio de emissão non-stop. São programas de diálogo culturais, a cultura angolana, falar da nossa arte. E muita gente pensa que a cultura é só música. Não, cultura é tudo. Cultura é cheiro da terra, aquele cheiro da chuva. Não é? Quando cai a chuva, o cheiro da terra é diferente, é nosso. O olhar, conhecer a mãe e a tia, para onde o filho deve mamar, isso também é cultura. Cultura é o diálogo. Temos cultura em diálogo em português. Como há cultura em diálogo na língua nacional. Porque dizem que os nossos papás, as nossas mamães são analfabetas.
São analfabetas sim, mas são língua portuguesa, porque eles falam língua materna. E eu que não falo, não sou analfabeto porquê? Vamos embora. Vamos embora. Fechamos com o flashback de hoje com o Miguel Neto, mas nós vamos continuar a falar de outras realidades aqui, procurarmos também trocar ideias e, portanto, ter conhecimento, procurarmos também conhecer mais algumas coisas que têm a ver com as obras de Miguel Neto. Estamos ali a falar de... São quatro livros. Quatro livros. O primeiro é A Sarrabulhada, volume 1. Depois, o relato da minha trajetória. Este que está aí, que tem 608 páginas, 576 das quais com letras, não é? Literatura. E depois tenho o Luís Visconde, o carismático sobre o Luís Visconde. Portanto, e por último, tenho a Sarrabulhada 2. Estou a preparar a Sarrabulhada 3, e a Sarrabulhada 4, e a Sarrabulhada 5. E no meio destes livros ainda vem mais. Estou a escrever sobre o Sabata. Já ouviu falar de Sabata? Não? Pois. Sabata é o herói que apareceu em Luanda, foi proteger-nos no bairro, na SES, não é? Ele era do Rangel, dizia que era um bandido do Rangel, na época do colonial, mas foi ele que salvou-nos a vida. Ele foi o nosso herói. Eu tenho-no como herói. Outros tinham-no como bandido, mas ele é um herói. Então vou escrevendo aos poucos, e também como escrevo em jornais, crónicas, em jornais, eu faço muita coisa. E qualquer dia que quiser saber do Miguel Neto sobre escrita, também pode ir no Facebook, coloco lá e vai ver as crónicas que eu escrevi. Eu escrevi uma crónica por semana, para pôr no Facebook. Só mesmo para aclarar e conscientizar o jovem. Eu preocupo-me só com o jovem, para ver quem será uma pessoa no futuro a conversar comigo. Eu gosto de jovens que sabem conversar. Eu sou como os mais velhos. O mais velho não fala com qualquer pessoa, fala com quem sabe. E depois diz, este é filho do fulano. É verdade, estamos de regresso, 16 horas 31 minutos. Na última parte vamos olhar para a trajetória no ponto de vista da caneta. Miguel Neto vai falar sobre as diversas obras que temos aqui disponíveis. Vamos aproveitar o momento. Miguel Neto, vamos começar primeiro por falar sobre o relato da minha trajetória. Observei o mundo em diversas etapas. Explica-nos um bocado sobre isto. Olha, é assim, eu sou das pessoas com muita sorte, que chegou onde queria. Eu fui aos Estados Unidos da América várias vezes. Não quero dizer as vezes, para não dizer que uma pessoa está aqui a fazer vaidade. E fui lá aprender a vida da carreira. Porque afinal de contas o que nós devemos fazer é primar por conhecer sítios por qual você fala como profissional. Então cheguei até Hollywood. Eu fui até Hollywood. Mas além de ter chegado a Hollywood e conviver com algumas pessoas da música lá, eu estive com o Riquinho, fui com o Riquinho ao aniversário do Asha, quando somou 25 anos de idade. Foi em 2004. E tive vários encontros com artistas. Estive em casa do RZA, que é o líder da Wu-Tang Clan, uma pessoa próxima, através do Legacy Enfino, meu amigo, um miúdo daqui que estudou lá há 11 anos. E por último estive no velório de Michael Jackson, não é? Eu acho, as pessoas dizem-me sempre, puta Miguel, você esteve no velório do Michael Jackson, mas ele está vivo. Está bem, vamos esperar. Vamos esperar. Que se ele estiver vivo, não vai invalidar nada que eu lá estive. Eu estive no velório. Mas quero crer que eu fiz tudo o que era necessário na minha carreira. Fiz tudo. Se fizer alguma coisa a mais, estou a repetir. Porque eu já fui onde foi baleado o Tupac, filmei no sítio onde foi baleado o Notorious B.I.G. As lendas do hip-hop não são as lendas, atenção. As lendas do hip-hop estão em Angola. Mas eu sei onde foram baleadas as lendas do hip-hop. Portanto, conheço muitos rappers, já estive com eles lá e cá. Quero dar graças também ao Riquinho, não é? Que ouviu-me falar dos artistas que ele devia trazer e trouxe. Trabalhamos em conjunto, apresentei todos os espetáculos, inclusive em Portugal. O Akon é uma pessoa próxima, temos ligação com esses cantores. E isso para dizer que eu sou humilde e prefiro ser igual a todos, mas quando os meninos, vocês que têm a média idade e fazem rádio, não respeitam, eu ponho-vos no lugar.
porque afinal de contas vocês estão sob minha responsabilidade. O relato da minha trajetória. Eu não sei muito procurado? Como? Muito procurado, muito lido? Não, as pessoas não leem. O angolano tem dificuldade de ler. O angolano gosta de ouvir música, gosta de ouvir contar, gosta de ouvir história pela voz, não lê. E é isso que a gente perde. Não vamos ter. Dizem, o angolano é intelectual, o angolano é intelectual. É sim, intelectual. Porque o intelectual é toda a gente que pensa. Eu não conheço nenhuma pessoa normal que não seja intelectual. Não. Uma pessoa normal é intelectual porque ela é inteligente. Qualquer ser humano normal, seja analfabeto, ou formado, ou culto, é inteligente. Porque o que é inteligência? É uma virtude do ser humano. Qualquer ser humano é inteligente. Agora, culto tem que ler. Você que não lê não é culto. Temos que saber, temos que conhecer através da obra, porque a obra quase que não mente. Pode, efetivamente, estar mal, tem algumas falhas, é normal, mas o necessário na obra é estudar para dar a ler. Agora, temos de ser autodidatas para procurar informação. Eu fiz o favor de escrever em Angola o relato da minha trajetória. De facto, eu observei o mundo em diversas etapas. Tem uma pessoa que vai à América um monte de vezes, cruza com pessoas, não escreve, não diz nada. Essa pessoa. Não é. Em outras paragens, tal como em Portugal, ou nos Estados Unidos da América, Brasil, você fez tudo isso e nunca escreveu nada. A sociedade não te considera. Agora, eu acho piada haver muita gente a dizer que eu sou jornalista, nunca escreveu nada. Não pode. O jornalista tem que escrever por hábito ou por profissão. Essa coisa de ser jornalista de falar. Não, somos radialistas. Eu sou radialista, mas também sou jornalista de verdade e sou a comunicação social, porque eu exerço a comunicação social em todos os tempos. Escrevo quando tem necessidade, comunico-me com o leitor, escrevo livros, edito em Angola e em Portugal, tenho 2 livros publicados em Portugal, faço rádio, sou craque na rádio, faço na televisão e sou craque no que faço na televisão. Não posso ter adversário. Ainda não chegou a altura de vocês serem meus adversários. Vão ter que pagar os direitos autorais. A mim! É mais lido, mais ouvido ou é mais visto? Como é que gosta de ser apreciado? Não, de todas as maneiras. Bom, eu tenho ouvintes que são, de facto, fiéis. Onde quer que vá, seguem. Não, eu não sou figura pública. Eu sou celebridade. Até uma pessoa que teve no valor do Michael Jackson é mais figura pública. Figura pública são esses repolhos que andam aí, são essas lêndias que andam aí, são figuras públicas. Qualquer lêndia é uma figura pública, até aparece na televisão. Não é figura pública. Agora, figura pública como eu, que pego no meu dinheiro e vou até o valor do Michael Jackson na Califórnia. Oh, meu irmão, eu conheço o caminho. Isso não é para qualquer um. Estou a falar agora, estou a desabafar. E não estou a falar à toa. Veja bem, eu apareci a primeira vez na televisão em 1990. Apareço na televisão até hoje. Não tenho programas, ainda não tenho de volta, por causa dos invejosos. Vocês são muito invejosos, o Bernardo Mário. O angolano é invejoso. Quando vê fazer sucesso, quer tirar o tapete. Comigo não conseguem, porque eu faço o que gosto e faço mesmo sem dinheiro. A televisão, claro, que deu dinheiro a muita gente para fazer reportagem. A televisão quase nunca me pagou para eu fazer uma viagem para filmar lá fora. Até a câmara que eu levava é minha. Comprei com o meu dinheiro. O microfone, aquele microfone comprido que vocês viam no alto nível. Alto nível. Você esqueceu o alto nível? Não. Aquele microfone comprido, comprei com o meu dinheiro. Portanto, eu nunca precisei da estação para dar condições aos meus ouvintes de verem alguma coisa que eu trouxesse de fora. Já fui em zonas perigosas. Na Califórnia, fui a Los Angeles, numa zona muito perigosa, em Watts, onde não podes nem sequer filmar. Se seguras uma criança, podes apanhar um tiro. Fui lá, fui ao Brasil, na Rocinha, onde estava o NEM. O NEM foi apanhado dias depois. Eu quase fiquei preso lá dentro. E então, isso para dizer, não podem brincar com o que eu fiz. Tudo que eu fiz foi por amor aos ouvintes. Foi por amor aos telespectadores, foi por amor àquele que gosta de arte e só ouvia falar. Eu fui lá no sítio e trabalhei com pessoas que hoje estão ligadas, inclusive, a Hollywood. É preciso respeitar. Essa experiência toda que tem, Miguel, por que é que não tem, por exemplo, uma estação de rádio independente? Mas a estação de rádio, você ter aqui, tem que pagar muito dinheiro. Mas os outros têm, Miguel.
Os outros que têm dinheiro, eu não, eu só tenho dinheiro para comer. Eu tenho dinheiro para comer e para viajar. Não tenho dinheiro para comprar rádio. Não. Eu sou assalariado. Atenção, eu não sou empresário. Sou assalariado. Uma pessoa com uma vida normal. Agora, quando quero viajar, quando eu decido querer viajar, eu vou. Não tenho problemas em ir. Agora, para ter uma rádio aqui é muito difícil. Será que tinha ter 250 milhões de kwanzas? Epá, isso não sei como é que isso é impossível. Eu não consigo ter rádio, mas consigo fazer uma rádio e ter audiência. Então já é a altura de começar a olhar para nós como homens que trazem audiência, profissionais que trazem audiência. Eu estou na Rádio Mais, já fui fazer programas no Lubango, na Willa. Agora estou prestes a ir para Cabinda, fazer programa em direto de lá para cá. Eu tenho que aproveitar a Rádio Mais, que é semi-nacional, onde você está, porque nós temos 5 estações, Luanda, Huambo, Benguela, Lubango e Cabinda. Então eu vou lá encontrar as pessoas e fazer o programa de lá para o país. Então é preciso respeitar o trabalho que fazemos. Não respeito o meu trabalho, porque é invejoso, prometeu. Ô Bernardo Maia, se você for invejoso, não me traz aqui, as pessoas vão me ouvir em outro lugar. Eu sou o Miguel Neto. O nível. Muito bem. Pois, vamos então voltar. Durante muito tempo que acompanho o Miguel Neto, sobretudo no programa RC, sempre que o assunto fosse falar de reflexões de música, a questão ligada ao plágio sempre acompanhou a sua forma de fazer rádio, sobretudo quando o assunto é música. Já teve também muitos problemas com muitos artistas, já descobriu muitas coisas e também já teve que enfrentar muitas realidades. Fala-nos um bocado sobre isto. Olha, o que eu fiz foi tornar um programa pedagógico. Okay. O problema é que quem nasce agora não sabe o que encontra. Pode querer fazer alguma coisa igual ao outro, mas nós temos que avisar. Cuidado que isso não se faz. Isso já existe. É música alheia, é coisa alheia. Funda, cria, ganha formas de pôr coisas novas no mercado. Então eu estava a responsabilizar os jovens a fazerem coisas que valham a pena ouvir. Mas é preciso nós olharmos para aquele que cria a música dele. Então, ao transformar o RC em um programa pedagógico, foi anunciar que as músicas que vocês gostam e estão a ouvir têm direitos autorais lá fora. Isso não se faz. Direitos autorais pagam-se. Criar uma música é difícil. Você mesmo que está a fazer um programa, todos os dias tem que pensar quem vai fazer o programa. Como é? Hoje vou apresentar o que é para ser diferente, para não fazer uma coisa sempre igual. Então é preciso tudo isso, nós criarmos alguma coisa em casa. Quando você cria até de madrugada, você de madrugada está a acordar, ei pá, tive uma ideia, então criei uma música, é sucesso, o outro vem também, é assim. Então o Plagiomoto serviu para conscientizar o jovem que não se deve copiar a coisa alheia. Quando já está feita, já está feita. Ou se já está feita e tu queres copiar, então pelo menos registra e os direitos e paga para ver royalties do outro lado. Imagina que um cantor canta lá fora, não ganha nada, você faz aqui, vende a África toda, nesses 30 milhões de quilómetros quadrados, e depois você fica rico e o dono da música não ficou. Isso é triste. Por isso é que aquilo é pedagógico. Não me levem a mal, só fiz a minha parte. E eu acho que quem me levar a mal, só pode me levar a mal quem fez. Porque, efetivamente, quem não fez, também gostou disso. Eu gosto desse separador. É um separador com muita eletricidade. Portanto, Miguel Neto diz que está a preparar o Sarrabulhada... Sarrabulhada 3. 3. Sim, e eu acho que já tenho 3, 4, porque a Sarrabulhada são os textos em crónicas que escrevo no jornal, mas eu escrevi muito texto que foi só para o Facebook. E pode ler aí aquilo que eu pensava sobre a nossa realidade. Eu escrevo muita realidade. E muita gente diz, bota Miguel é revu e tal. Revu como? Eu não sou revu nenhum. Eu sou uma pessoa objetor de consciência que vê, analisa e escreve. Então eu estou a ver a realidade do país. Miguel Neto, daqui a 30 anos, como é que gostaria de ser lembrado? Ser lembrado apenas como uma pessoa que passou por aqui e deixou obras, né? Da rádio, da televisão,
escreveu livros, fez DVD, esteve no velório de Michael Jackson. Então, isso para dizer que uma pessoa que fez com o seu trabalho profissional com acutilância. Sou talvez uma experiência para muita gente, inspiração para muita gente. Vou ao caminho de 43 anos de carreira em rádio, só em rádio. Em televisão comecei em 1990. Então é preciso respeitar uma pessoa que tem este tempo de carreira. Agora vamos ficar assim? Vamos morrer na indigência? Os invejosos que são vocês, Bernardo Mário e os teus amigos, gostam de ver as pessoas não terem nem transporte para andar, andam de candongueiro, e no candongueiro não respeitam. Nós devemos ter um meio de subsistência e com nível. Eu sou celebridade, a caminho de lenda. Estamos a chegar à reta final do nosso encontro. Vamos mergulhar para a última abordagem que tem a ver com este seu DVD. Da África para a América, falamos um bocado mais sobre isso. O que é que nós podemos encontrar neste DVD? O da África para a América, o DVD, foi porque eu fui ao velório do Michael Jackson. Quando cheguei lá, fiquei assustado, na verdade, com aquilo que eu vi. Decidi transferir para vídeo aquilo que os angolanos podem ver daqui 10, 20, 30, 40 anos, porque um angolano esteve no velório do Michael Jackson. A minha carreira hoje passa pelo nome do Michael Jackson. A minha carreira hoje passa pelo nome do Notorious B.I.G. e Tupac. A minha carreira hoje passa pelo nome do Akon e Busta Rhymes. Quem é você, Bernardo Mário, ao meu lado? Fala a verdade! Ai, meu Deus! É Robbie Clancy, esta hora, a emissora católica de Angola, São Miguel Neto, unida! Vamos embora!